Oi, boa tarde, seja bem-vindo ao Planeta Campo. No programa de hoje vamos falar de investimento em correção do solo e adubação, uma das ferramentas mais eficientes para recuperar áreas de pastagem. Técnicas de adubação podem elevar em cerca de 30% o sequestro e fixação de carbono no solo. O inverno chegou e já demonstrou como devem ser os próximos meses, uma gangorra nas temperaturas. Mas e quanto à chuva? A resposta no quadro Que Clima é Esse? Começa agora o Planeta Campo. Agora vamos falar de uma das ferramentas mais eficientes para recuperar áreas de pastagem: o investimento em correção do solo e adubação. Estudos mostram que técnicas de adubação podem, inclusive, elevar em cerca de 30% o sequestro e fixação de carbono no solo. Uma pesquisa foi desenvolvida em Mato Grosso e revelou que práticas inovadoras resultam em aumentos significativos em relação à produtividade na pecuária. Vamos ver? Pode rodar. Fazenda Monte Alegre, distante 26 quilômetros da cidade de Rondonópolis, na região sudeste de Mato Grosso. São 1.040 hectares dedicados à pecuária, 1.800 cabeças, 80% da raça Nelore. Esta é uma das propriedades que, ao longo de 3 anos, fizeram parte de um projeto de pesquisa da Fundação MT para a degradação de pastagens. O foco da pesquisa foi a fertilidade do solo e a sustentabilidade. Quem conduziu a pesquisa, chamada de Pasto Forte, foi o doutor em zootecnia Tiago Trento. Ele conta que, além desta, em área de cerrado, outras 2 fazendas, uma no bioma Pantanal e outra no bioma amazônico, também foram avaliadas. Como metodologia, através de análise de solo, foram identificadas as áreas que necessitavam maior ou menor investimento em adubação. Por fim, o acompanhamento da produtividade nas áreas estudadas. Em todas as fazendas acompanhadas, nós tivemos um aumento no desempenho animal individual, e isso, pensando em questões econômicas para o pecuarista, gera maior rentabilidade, porque vai acontecer um giro maior na fazenda, e pensando em questões ambientais, uma menor emissão de metano, porque os animais vão sair da fazenda mais cedo, e, consequentemente, também nós observamos a maior taxa de lotação, porque nós produzimos mais forragem, então nós tivemos que alocar mais animais nessas áreas para consumir essa forragem produzida. E quando nós fazemos a conta de ganho individual vezes o ganho por área, nós tivemos a maior produtividade de arrobas produzida, que é o que paga a conta do pecuarista. O Ricardo é o dono da fazenda mostrada no início desta reportagem. Ele nos contou que o projeto de pesquisa realizado na propriedade dele, o obrigou a sair da zona de conforto, mas valeu a pena. Hoje eu vejo que tudo foi uma coisa que me levou para frente, aumentou o meu número de cabeça na fazenda, eu estou com a produção de arroba por hectare maior hoje, então está me levando para um lado mais sustentável, vamos dizer, né? Mais produção, com menos terra, então isso tudo é favorável para que eu faça melhor. E por falar em sustentabilidade, um aspecto da pesquisa que chamou a atenção dos pesquisadores foi o sequestro e a fixação de carbono no solo. Nas áreas onde nós não fizemos nenhum tipo de investimentos, apenas respeitando o manejo do pasto, ou seja, respeitando a altura de pastejo, nós conseguimos um aumento no estoque de carbono em torno de 11%. E nas áreas onde nós investimos em adubação, esse aumento no estoque de carbono foi de 30%, em torno de 30%. Mas por que foi maior? Porque nós proporcionamos às plantas umas melhores condições para que ela produz mais folha, realize uma fotossíntese maior e, consequentemente, estoca mais carbono no solo. É possível ter retorno econômico com a recuperação de pastagens degradadas através da fertilização com a carne, pagando isso com a pecuária. Então, para o produtor, a primeira resposta mais importante é essa: é possível ter retorno econômico. E para a sociedade é que foi possível fazer isso de uma forma ambientalmente mais correta, tendo
sequestro de carbono no solo e estoque desse carbono no solo num período muito menor do que a gente imaginava que seria possível. Agora vamos falar do clima. A falta de chuva preocupa principalmente pelos riscos de incêndios. Vamos saber no quadro que clima é esse. O Arthur Miller está aqui comigo no estúdio. Boa tarde, Arthur. O que está acontecendo? É um bloqueio atmosférico? Olá, Márcio. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Planeta Campo. Situação aí complicada, né, no Brasil, porque é normal em época de outono, inverno, termos esse bloqueio atmosférico no Brasil Central, o que inibe a formação de nuvens mais carregadas. O problema é que, associado ao bloqueio, a gente está passando aí por um período de altas temperaturas, o que potencializa esse bloqueio e ainda deixa o solo mais ressecado e, consequentemente, aumenta, né, o risco potencial para risco de incêndios. Ou seja, centro-oeste, região sudeste já vem aí acumulando perdas com milho segunda safra, porque praticamente não chove mais e a colheita já está em andamento. E é um cenário muito triste, né, porque o produtor sai perdendo em muito com isso. Agora, esse problema do milho segunda safra ele já está consolidado. Agora, daqui para frente tem outro problema, que eu vou trazer aqui no telão, a imagem da região norte, porque olha só, além de ser um inverno quente, uma projeção para o inverno e temperaturas elevadas em boa parte da região, com a temperatura mais elevada ainda, principalmente em Rondônia e no Tocantins, máximas aí passando de 34, 35 graus. Na próxima imagem a gente vai perceber o seguinte, que é a questão da chuva, que vai ficar toda abaixo da média na região norte, ou seja, isso não quer dizer que não vai chover. Em áreas aqui de Rondônia e no Acre, ainda espera-se 30 e 60 milímetros, e lá na faixa norte de Roraima e no Amapá, 150 a 200. O que isso significa? Pouca chuva associada a um período mais quente significa que o solo vai ficar mais ressecado, a bacia amazônica como um todo vai ter aí menos água no solo, isso vai afetar hidrelétricas, vai aumentar o custo energético e, consequentemente, se está mais seco e está mais quente, também potencializa o risco para focos de incêndio. E essa situação na região norte agrava ainda mais a região que o Pantanal vem sofrendo agora, no centro-oeste, porque os ventos úmidos que a gente ouve falar tanto, que sopram da Amazônia e descem levando chuva lá para a região centro-oeste, acabam passando por aqui pegando também um ar quente e seco, que potencializem muito o que está acontecendo lá, ajudando até a alastrar esse fogo. Então, é uma situação que deve durar os próximos 3 meses e se agravar a cada vez mais, infelizmente. Agora vamos ter, né, a volta da Laninha, inclusive eu vou aqui no próximo mapa, a gente vai perceber o seguinte, que esse problema do calor, ele vale para todo o país, ó, pega o centro-oeste, pega a região sudeste, vale para agosto e vale para setembro, ou seja, prometendo um início de uma primavera muito quente, mesmo com o retorno da Laninha. E quando a gente olha para a chuva no próximo mapa, a gente vai ver o seguinte, aqui também é um mapa de anomalia de chuva, ou seja, onde está amarelinho é chuva abaixo da média, e olha só, a única notícia que a gente poderia dizer boa é que, ó, quando a gente olha para a região sul, chuvas abaixo da média, ou seja, sem risco novamente de chuva volumosa para o Rio Grande do Sul, já que sofreram, né, com essas enchentes, mas é uma situação muito preocupante, tanto para o norte quanto para o centro-oeste, pois o solo está muito ressecado e essa condição ainda vale para os próximos 3 meses. No próximo mapa, a gente vai ver o seguinte, que é a anomalia de temperatura de superfície do mar lá no Pacífico Equatorial, ou seja, onde está azulzinho aqui, significa a assinatura da Laninha, ou seja, ela está se configurando, ela vai retornar e os impactos a gente vê no campo da chuva. Na temperatura, nós não vemos ainda a influência dela, apesar de ser um inverno quente, a tendência é que de repente lá para o final do ano ajude a amenizar o calorão. Quando a gente olha o próximo mapa, a gente percebe o seguinte, isso aqui é um mapa da NOAA, que mostra para a gente a probabilidade dessa Laninha continuar, ou seja, o gráfico aqui em cinza significa neutralidade, o mês que a gente está agora, junho, adentrando junho e julho, mas quando a gente olha para a barrinha azul, significa a probabilidade dela continuar. E ela continua até janeiro, fevereiro e março do ano que vem, ou seja, vamos estar aí sobre os efeitos da Laninha até o fim do próximo verão, o que já tem impactos diretos, tanto aí na safra de milho e soja que vão ser semeadas a partir de setembro. Então, nós temos aí que essa Laninha vai durar até o próximo verão, início do outono, impactando diretamente já a soja e o milho da próxima safra. No geral, é uma tendência que é uma boa notícia, principalmente para o centro-oeste, para o Mato Piba e para a região norte, porque a Laninha ajuda a trazer chuvas novamente para essa região. Então, o que eu quero dizer?
Vai ser um período difícil os próximos 3, 4 meses, mas a tendência é que para o final do ano a situação melhore. Só que até lá, infelizmente, segue um período quente e seco em boa parte do país. Arthur, muito obrigado, viu, pelas suas informações aqui no Planeta Campo e até mais. Obrigado, Márcio. Uma boa tarde para você que nos acompanha. Bom, vamos fazer um rápido intervalo. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente está de volta com muito mais. Estamos de volta e agora vamos falar da produção de cana-de-açúcar no Brasil. O Ouro Verde do Agro emprega mais de 2 milhões de pessoas em empregos diretos e indiretos e coloca o Brasil como maior produtor mundial. Aliás, São Paulo é o estado que mais produz. O destaque são para as práticas agrícolas sustentáveis, com as mudanças na dinâmica de operação, graças ao programa Etanol Mais Verde. É o que vamos conferir agora nessa reportagem especial. Mais conhecida como Ouro Verde do Agro, a cana-de-açúcar representou a primeira grande riqueza agrícola e industrial do Brasil. A planta fina, de formato cilíndrico e fibrosa, com folhas longas e que chega até a 6 metros de altura, é a responsável por movimentar uma cadeia que gera mais de 2 milhões de empregos diretos e indiretos no país. De acordo com o Observatório da Cana e Bioenergia, o Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, com cerca de 607 milhões de toneladas processadas na safra 2022-2023. A região Centro-Sul responde por 90% dessa quantidade, enquanto os 10% restantes cabem aos estados da região Norte e Nordeste. Mas é no Sudeste, no estado de São Paulo, a maior produção de cana-de-açúcar do Brasil. E o estado tem se destacado na implementação de práticas agrícolas sustentáveis no setor sucroenergético. Uma das iniciativas mais importantes é o Protocolo Etanol Mais Verde, um compromisso voluntário entre o governo estadual e as usinas de cana-de-açúcar para promover a sustentabilidade ambiental e social na produção de etanol. Uma das principais estratégias é a redução das queimadas na colheita da cana-de-açúcar, incentivando a adoção da colheita mecanizada. O protocolo, na verdade, o Etanol Verde, quando ele foi assinado lá em 2007 pela Única com o governo do estado de São Paulo e depois em 2008 pela Orplana com o governo do estado de São Paulo, a Orplana representando os fornecedores de cana e a Única representando as usinas, ele veio, na verdade, como um instrumento absolutamente inovador de política pública. Em matéria ambiental, normalmente a gente fala em comando e controle. O protocolo ele é um exemplo clássico de soft law. Por que é soft law? Porque é brando. Ele não tem a mesma rigidez que tem uma lei. Inclusive, o protocolo é voluntário, ele tinha adesão voluntária. E ele trazia a antecipação da eliminação da queima de 2021 para 2014, de 2031 para 2017. Então, assim, é uma antecipação extremamente significativa, se a gente pensar que a gente estava em 2007. Ou seja, de 2007 para 2014, é muito pouco tempo para você mudar toda a dinâmica da operação. E aí começaram as críticas. A população... Isso é voluntário. Você acha que as usinas vão investir para fazer isso? Fato é que investiram. Em 2014, a gente de fato atingiu a meta de eliminação da queima nas áreas mecanizáveis. E em 2017, a gente também atingiu a meta de eliminação da queima nas áreas não mecanizáveis. O programa foi estabelecido no estado e a redução das queimadas na colheita da cana-de-açúcar resultou não apenas na redução das emissões de gases de efeito estufa, mas também melhoraram a qualidade do ar, a saúde dos trabalhadores das comunidades vizinhas às plantações. São 10 principais diretivas do Protocolo Etanol Mais Verde: a eliminação da queima, adequação ao Código Florestal, proteção e restauração das áreas ciliares, conservação do solo, conservação e reuso da água, aproveitamento dos subprodutos da cana-de-açúcar, responsabilidade socioambiental e certificações, boas práticas no uso de defensivos, medidas de proteção à fauna e prevenção e combate aos incêndios florestais. Essa usina com planta industrial localizada em Lins, interior de São Paulo, está presente em 11 cidades com 74 mil hectares de terras gerenciadas e emprega 2.550 colaboradores. Ela nasceu no mesmo ano da implantação do protocolo e tem no seu DNA o uso de tecnologia.
Essas máquinas possuem uma tecnologia imensa, tripuladas com computador de bordo que fornece uma gama gigantesca de indicadores de eficiência e até de consumo de combustível. Com a utilização das máquinas, o gasto energético, que é o combustível por tonelada de cana, diminuiu em cerca de 30%. Dentro da própria evolução da mecanização, hoje nós temos máquinas que conseguem colher 2 linhas simultaneamente. Essas máquinas, se comparada com as máquinas de uma linha, o gasto de diesel por tonelada de cana é cerca de 15% menor, o que diminui os nossos gases de efeito estufa. Além da colheita mecanizada, a preocupação é promover ações para a preservação de áreas de conservação ambiental e a recuperação de áreas degradadas, contribuindo para a conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos. Além disso, a preservação ambiental é um papel fundamental na atividade após a adoção do protocolo. Assim, desde 2010, a usina realiza o programa Semear, uma iniciativa socioambiental que apoia os parceiros e fornecedores de cana nessa adequação às normas brasileiras. A usina Lins realiza todo o processo, incluindo desde levantamento de campo, preparo, plantio e cuida da área por 2 anos até a área chegar no estágio que nós chamamos de abandono, onde a mata consegue se desenvolver sozinha. Esse programa para nós é um programa muito importante, porque ele não tem só o viés ambiental, ele é um programa socioambiental, porque principalmente para os pequenos produtores, ele é essencial para que eles possam se adequar ao novo Código Florestal. Sendo assim, o uso responsável de insumos agrícolas também é incentivado para minimizar os impactos negativos no meio ambiente. Mais uma vez, a tecnologia é uma grande aliada. Hoje nós utilizamos a técnica da aplicação localizada de defensivo agrícola, com o uso do drone, com o advento do drone. Então, nos últimos 2, 3 anos isso evoluiu significativamente e hoje nós podemos fazer um controle localizado de plantas daninhas, de insetos, de pragas, doenças, e de forma a ser mais eficiente e reduzindo custos. Então nós temos ganhos significativos com o advento dessa tecnologia. Vale reforçar que, ao optar por insumos de menor impacto ambiental, como os fertilizantes de matriz orgânica, vindos da economia circular, por exemplo, as usinas produtoras podem contribuir para a redução da emissão de CO2 equivalente, visando reduzir a pegada de carbono total de suas operações agrícolas. Além disso, estes fertilizantes possuem tecnologias para maior eficiência e menor perda dos nutrientes para o ambiente e contribuem para a maior produtividade da cana-de-açúcar por área, promovendo assim maior sustentabilidade na cadeia produtiva dos biocombustíveis. E seguindo todas as normas do protocolo, desde a produção com menos pesticidas e fertilizantes à colheita mecanizada, a cana chega à usina e começa o processo de moagem. Esse processo para a produção de etanol passa pela fermentação, que dá origem ao etanol, que, deste lado, é separado de outros compostos. Surge então o etanol anidro, utilizado como matéria-prima para produtos industriais e bebidas, e o etanol hidratado, que é utilizado como combustível. O protocolo Etanol Mais Verde estimula a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias mais eficientes e sustentáveis para a produção de etanol, como o uso de variedades de cana-de-açúcar mais produtivas e resistentes a pragas e a doenças, e a adoção de sistemas de irrigação mais eficientes. Com relação às variedades de cana-de-açúcar, grande parte dos produtores paulistas utilizam uma técnica de plantio desenvolvida pelo IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, chamada de mudas pré-plantadas ou MPB. Uma tecnologia que inclui um pacote de inovações, principalmente conceitos de sustentabilidade com a economia circular, ao produzir e utilizar mudas pré-brotadas. E os resultados são positivos. Nós tínhamos lá envolvido no início do processo, enfim, para plantio de cana-de-açúcar. Isso talvez ainda seja bem comum hoje ainda, se utilizar uma massa bastante considerável, 12, 14, 15 mil quilos para se plantar 1 hectare. Já desde o início esse processo ele promoveu uma redução bastante grande, né, trazendo isso para alguma coisa perto de 1,5, 1,8 toneladas, para fazer o número de MPB suficiente para plantar a mesma área, o mesmo hectare. Então isso, do ponto de vista de logística, de consumo de energia no processo, muito provavelmente tem um efeito muito grande. O sucesso do protocolo Etanol Mais Verde em São Paulo tem atraído a atenção de outros estados produtores de cana-de-açúcar e até mesmo de outros países que buscam replicar essas iniciativas em suas próprias cadeias produtivas. Atualmente,
116 empresas e 12 associações de fornecedores de cana-de-açúcar participam da iniciativa. Elas representam mais de 5 mil produtores responsáveis por mais de 90% do processamento de cana e por 47% da produção nacional de etanol. Sustentabilidade na prática que pode ser refletida na economia de água. De acordo com um levantamento realizado pelo programa Etanol Mais Verde, em colaboração com 127 usinas e associações participantes, a quantidade de água necessária é de apenas 0,74 metros cúbicos por tonelada de cana crua processada. No início da série histórica, na safra 2010-2011, o consumo de água era de 1,52 metros cúbicos por tonelada. A reutilização da água e a colheita da cana-de-açúcar crua, sem queima, já resultaram em uma redução de 52% no consumo de água pela indústria sucroalcooleira no estado de São Paulo. Como resultado, a safra 2022-2023, cultivada em uma área de 5,8 milhões de hectares, é uma das mais sustentáveis da última década. E olha só, tem recado importante da IAEL Bonfim para o produtor rural. Estão abertas as inscrições do 3º Prêmio Planeta Campo. Chegou a sua hora. Mostre o compromisso de quem cultiva a liderança no agro. Estão abertas as inscrições para o 3º Prêmio Planeta Campo, uma oportunidade única de reconhecimento e valorização das práticas sustentáveis dos produtores rurais. Se você se destaca por seu compromisso com o meio ambiente, responsabilidade social e impacto econômico, essa é a sua hora. O prêmio vai reconhecer produtores de micro, pequeno, médio e grande porte, além de agroindústrias, durante o Fórum Planeta Campo, que reúne grandes líderes do setor. Os vencedores terão uma reportagem sobre a fazenda exibida nos principais programas do Canal Rural. Inscreva-se aqui no site e mostre o compromisso de quem cultiva a liderança no agro. E o Planeta Campo fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até mais. Tchau! Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.